Bom, gente, voltamos. Deu uma queda aqui, mas não tem. Deu uma travada ali, Voltamos. Samuel. Ué, pois é, eu não entendi isso não. A internet deu uma queda rápida e caiu tudo aqui. É, Mas bom que fica dividido em duas. Fica melhor para o normal, pessoal ver também. Mas normal. assim, eu ia, como eu ia falando, né? Mais do que lindas palavras. Quem não assistiu a primeira parte, vai lá assistir. Para quem for ver depois, né? Já no gravado, assista a primeira parte dessa live. Mas, voltando ao assunto, né? Mais do que lindas palavras, né? Pelo seguinte, né? Como você bem disse, né? Não há conceito, porque santidade, quando se fala em santidade, é algo metafísico, né? Então, tudo que falarmos aqui é meramente metáfora, né? Porque a verdadeira santidade é metafísica, né? É aquilo que não se pode explicar com palavras, né? Porque quando o caráter de Cristo ele vai te moldando, isso só é perceptível, como você bem falou, no chão da vida. Então, as nossas metáforas aqui são apenas gotas, gotas para dar um entendimento. E é maravilhoso tudo isso. Quando você falou aí a questão da normatividade, eu achei perfeito. É basicamente esse é o meu entendimento, que é viver nessa normatividade crística, a normatividade crística, conforme Jesus. Mas aí vem aquela questão, mas santidade não é ser separado, ser diferente? Aí você falou de normatividade, sendo que santidade é ser diferente. E aí vem aquela questão, as pessoas deveriam ser conforme Jesus? Sim. Cristo é o modelo perfeito. Cristo é o modelo pleno. É aquele que nós deveríamos é, sermos imitadores, buscarmos sermos como Cristo. Mas a maioria das pessoas anda na direção totalmente oposta. A maioria das pessoas não entenderam o que é ser como Cristo. A maioria entendeu o que é ser conforme a sua religião, a sua denominação, ou de acordo com a sua verdade. Pois quando nós crescemos, quando nós nascemos e crescemos, nós recebemos uma verdade relativa, pela qual Deus vai julgar cada ser humano conforme a sua verdade, não conforme um modelo. O modelo perfeito é Cristo, não uma religião. Então Deus vai levar em consideração, sim, a verdade de cada um, aquilo que cada um aprendeu. Mas quando nós falamos de ser como Jesus, que é o normal, é a verdadeira normatividade, a maioria das pessoas caminharam pelo sentido contrário. E daí surge a santidade verdadeira. Porque num mundo onde a maioria das pessoas não entendeu o que é ser normal se torna o diferente. A partir do momento que você é normal numa sociedade como a nossa, você se torna um extraterrestre, um alienígena, né? Um estrangeiro caminhando pela Terra. Você se torna um verdadeiro ET, como eu expliquei aqui na live da ufologia. Então, cada um que vive a normatividade do Evangelho já é um ser ufológico nesse sentido de percepção. Nós somos a verdadeira ufologia, nós devemos ser. Então, eu achei perfeito assim essa fala final que, olha, nós estamos caminhando, nós estamos nessa caminhada. Como eu já tenho falado, olha, nós encontramos muitas pessoas pela caminhada que nos ajudam a chegar lá. Mas não temos que nos preocupar com lá, como definiu Hebreus 4, tudo já aconteceu. Isso é quântico, né? O evangelho dá essa percepção quântica que faz tanto arminianismo, calvinismo, todas essas teologias cair no buraco. Todas elas caem. Não tem teologia que consiga permanecer de pé perante esse entendimento que tudo já aconteceu. Então, por que eu vou me preocupar se tudo já é? E eu tenho que só me preocupar com viver. E viver essa normatividade crística.
Isso que eu acho maravilhoso, sabe por quê? Porque o sistema caminha totalmente contrário. E aí me vê essa luz, porque realmente o entendimento que o sistema religioso tem é totalmente contrário, porque o sistema religioso ele está preocupado com o último dia, está preocupado com o final. Quem aqui que está assistindo aqui no ao vivo ou no gravado depois, já não ouviu frases do tipo, eu não sei se hoje eu seria salvo. Eu não sei se eu morresse hoje, eu iria para o céu. Quem já não ouviu essa frase? Porque eu, quando era do sistema religioso, eu ouvi muito isso. Muitas pessoas que diziam isso, eu não sei se eu seria salvo hoje. Aí tinha pessoas, para mim, que, olha, uma hora ela estava salva, uma hora ela estava indo para o céu, né, até como se fosse um lugar físico, né, o céu físico. E aí, no outro dia seguinte, ela já estava totalmente no caminho contrário. E aí vai entender. E aí eu via todo esse relativismo, né, dentro do sistema religioso. Mas será que eu vou ser salvo hoje? E tinha toda aquela preocupação. E se Jesus voltar hoje? E se o arrebatamento for hoje? E se o arrebatamento for amanhã? Será que eu estou preparado? E sempre as mesmas pregações, os mesmos sermões em cima dos altares. Você está preparado? Mas e se pecar no último momento? Pecou no último segundo. E aí? Aí tá lá aquela pessoa que passou a vida ali dentro do sistema religioso, passou a vida cumprindo com todos os dogmas, né? Dogma por dogma, querendo cumprir toda a Bíblia, né? Letra por letra, a letra que mata, né? E essa pessoa, aí no último minuto, de repente, ela escolheu ali pegar ali, vamos supor que isso aqui é uma latinha de cerveja, ela escolheu tomar um gole de cerveja. Já saiu ali, o carro atropelou ela, e aí? Será que ela foi salva? Então é esse tipo de pensamento soteriológico que o sistema tem, sempre preocupado com o último dia. E aí a pessoa passa anos e anos, décadas e décadas dentro do sistema religioso, e ela não tem certeza ainda, no último dia ela não vai ter certeza. E eu via tudo isso e isso me deixava assim, perplexo, né? Eu ficava admirado, eu pensava assim, refletia, né, comigo mesmo, tinha aqueles meus momentos de reflexão interna que eu pensava, como é possível uma pessoa se dizer de Cristo e cada dia ela não sabe para onde vai, não sabe nem de onde veio e não sabe para onde vai. Que a maioria é assim, não é ensinado. O que é ensinado é que uma coisa pode tirar toda a sua salvação. Uma coisa pode anular tudo. E aí que vem a questão. Como essa santidade, esse caráter, a luz de Cristo, ele interfere na soteriologia, na salvação da consciência. Como isso pode salvar alguém? Como isso pode salvar-me de mim mesmo? Salvar-me do meu diabo? Essa é a pergunta que eu te faço. Como a santidade e o caráter de Cristo pode me salvar de mim mesmo? Olha, Samuel, bom, a gente não está dando a menor atenção para as pessoas que estão entrando e saindo aqui. Você já percebeu, né, Samuel? Eu e você ficamos falando um com o outro aqui, a gente não dá nem boa noite para quem entrou e saiu aqui. Então, Não, às vezes passa um comentário muito rápido e Samuel, eu não vejo. não, tô brincando, tô brincando. Eu sou. Mas um abraço para os meus amigos queridos que eu vi que passaram por aí. Estão chegando. Não, muito bem-vindos todos, boa noite e bem-vindos e fiquem atentos aí ao que Samuel está dizendo. É um menino, posso dizer assim, é um menino de 18 anos com uma consciência a respeito do Evangelho muito interessante. Vale a pena ouvi-lo. E eu estou aqui, à medida que ele fala, ouvindo com atenção a percepção dele. Maravilha, Sobre mas isso, hoje eu que quero te ouvir, Banho. não, mas eu gosto de ouvir. Gosto de ouvir gente como você. Aliás, eu gosto de ouvir gente. Jesus gostava de ouvir as pessoas também. Né? É o melhor da Olha, vida. há uma
nessa sua última fala, para mim é normal ouvi-lo fazendo menção sistematicamente ao sistema, sistematicamente às estruturas religiosas, né? Sim. Sistematicamente às teologias ou aos pensamentos, enfim, porque isso é comum, penso eu, à sua idade e à experiência que você está vivendo e viveu nesses últimos recentes tempos, não é? Diferente de mim, que vivo nesse ambiente há quase 60 anos da minha vida e já vi e vivi, né, muito provavelmente, intensamente, tudo o que você discorreu da sua narrativa e tomei uma decisão, fiz uma escolha em algum momento, mas eu penso que esse momento já aconteceu há quase 20 anos atrás, quando eu decidi me descolar do universo religioso, eu decidi me descolar do sistema religioso, das instituições religiosas, das estruturas religiosas, mesmo ainda dentro do sistema e da estrutura, mesmo servindo a uma ordem religiosa, mas há muito decidi e escolhi por mim, pela minha cabeça, pelo meu coração, fazer uma jornada para fora e utilizar as estruturas e as instituições e os sistemas como uma espécie de plataforma para me catapultar para alguma direção que, vezes, isto é necessário, não é? Vezes é necessário, não é? Então, até para a gente não demonizar exageradamente os sistemas e instituições e organizações, enfim, já que a sociedade ela se estrutura sobre sistemas, não é? Alguns romanticamente, né? romanticamente citadas, né? Como a família, como a igreja, né? Há um romantismo quando nós falamos destas instituições, mas são instituições e elas são tão desumanas quanto outras, né? É interessante quando nós romantizamos demais a família, a gente esquece, né, de observar os ambientes familiares, que alguns são altamente desumanos, né? Então, não há que romantizar, mas nem demonizar o tempo todo. Mas é comum quando se vive ou quando se está vivendo desencantos, né, que a menção, né, do sistema seja comum. Particularmente eu tenho Sim, tentado me livrar até do vocabulário, Samuel, até do Uhum. vocabulário, até dos termos, das expressões que me lembram, não é? Me lembram esse engessamento, me lembram essas recaídas para manuais de santidade ou coisas do tipo, né? Eu estou tentando me desvencilhar desse vocabulário, dessas narrativas, dessas expressões, né? Que a mim hoje não me encantam mais como me encantaram há 30, 40 anos atrás, né? Há expressões que eu particularmente não uso, porque elas estão muito contaminadas. E quando eu a uso, as pessoas não sabem Sim. exatamente identificar sobre o que eu estou falando. Alguém diz assim, Ué, por que você não usa o título de pastor? E eu não uso o título de pastor há mais de 20 anos. Eu nunca, há mais de 20 anos que eu não me identifico como pastor. Costumo dizer que eu sou pastor de quem me tem como pastor. Nunca fui pastor por imposição. Eu sou pastor de é quem me bom. tem, de quem me ouve como tal, de quem me procura como tal. Mas jamais imporia, ou impus, ou imporia, ou imporarei sobre alguém essa hierarquia religiosa a qual eu não acredito. Então, não posso usar o título como me colocando sobre. Eu não posso, porque isso não é do Evangelho. O Evangelho nos conmuda para sermos Com comuns, certeza. comum unidade. O que nos difere são nossos dons, nossas habilidades, nossos talentos, nossas sensações. Nisto somos diferentes. Mas não há hierarquia. Não há hierarquia nenhuma.
Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Então, perdoe-me ter me desviado um pouco da pergunta que você fez, Não, volto nela sem agora. problema, eu só queria abrir um parêntese antes, porque quando eu tô falando assim, quando eu falo em sistema, eu sei que muitas pessoas que às vezes chegam não conhecem, né, mas para mim, quando eu falo sobre esse sistema, eu estou falando de algo que, para mim, metafisicamente falando, é o sistema que está nas pessoas. Porque esse sistema, como você bem explicou, nós fazemos diariamente. Por exemplo, quando eu amanheço, né, e eu crio ali para mim uma rotina diária, né, eu estou criando meu sistema. Eu estou criando para mim uma rotina, né? Mas quando eu falo de sistema, eu falo sobre aquilo que é metafísica, aquilo que está nas cabeças das pessoas. Porque uma pessoa pode muito bem sair de dentro de uma denominação e a mente dela ser puro sistema. Porque, assim, quando eu saí do sistema religioso, eu conheci alguns grupos, né, desses que se denominam desigrejados. Quando eu entrei nesses grupos, eu vi cada coisa que eu falei, meu Deus, esse grupo aqui tá pior do que quando eu estava lá dentro do sistema religioso. É, Então, para mim, quando eu trato assim, de sistema, eu estou falando disso, porque eu vejo tantas pessoas por aí que saem e falam, meu Deus, eu me libertei. Aí você pergunta para ele lá, o que, que você descobriu? Ah, eu descobri que dar o dízimo não é obrigatório. Você pergunta lá para ele, o que, que você descobriu? Ah, eu descobri que Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Então, sabe, esse tipo de coisas que são irrelevantes. Aí a pessoa acha que ela descobriu alguma coisa, ela acha que se libertou porque ela descobriu alguma coisinha que ela não sabia quando ela era lá do sistema religioso. Mas, na verdade, a mente dela está puro sistema, tá ainda contaminada, né? Por isso que eu faço esse trabalho aqui, e tantas outras pessoas, assim como você, o pessoal aí do caminho, nós aqui das escolas de Jesus, trabalhamos nesse processo de dessistematizar, né, sim. de tirar tudo isso que o sistema impõe como a verdade absoluta. E nós sabemos que a verdade absoluta não existe fora do amor, o amor verdadeiro, o É, amor que sem ele não vale nada, nada disso vale, nada, essas lives, as nossas palavras, nada vale sem o amor. É isso que realmente nos santifica. sim. Mas me Ó, perdoe interromper, fechando aqui parêntese, pode é, continuar. não, fica à vontade. Eu, sobre isso que você acabou de dizer, eu acrescentaria os perigos, né, que todos vivemos quando fazemos essas escolhas ou tomamos algumas decisões, né? Tem duas coisas que virou meio que jargão para mim assim. A gente sai da coisa, mas a coisa não sai da gente tão fácil. Isso é uma coisa Exatamente. muito comum, né? Eu observo pessoas que saíram do sistema, mas o sistema não saiu deles e eles continuam numa prática, como você disse, interna, metafísica, né? Eles continuam, né, seguindo o mesmo sistema. E a outra coisa é que para criar sistema é a coisa mais simples do mundo, porque o mundo o mundo precisa de estrutura. Quer dizer, a menor partícula do universo pode ser lida numa estrutura matemática, numa fração. Então, assim, é impossível viver sem uma estrutura. O importante é que nenhuma estrutura te escravize, né? E é o que normalmente acontece nos sistemas religiosos. Eles tendem a escravizar seus devotos, porque normalmente os sistemas religiosos criam ídolos e idolatrias. E os ídolos e idolatrias tendem a escravizar seus devotos. Ponto. Só para fechar aqui, volta lá. Vamos voltar na questão da santidade. Duas coisas, Samuel. Salvação. Mano, Deus quer nos salvar. Ponto. Salvação é uma coisa que Deus quer. E como diz o Jó, lá no finalzinho do seu texto, né? Ele diz assim,
Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tem gente que aplica essa palavra a si mesmo, achando que Deus está falando dos meus planos, dos seus. Não, não, não. O texto diz: nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Planos de Deus, planos dele. E um plano, ou o plano da redenção, o plano da redenção eterna, universal, é vontade de Deus. Deus quer nos salvar. E eu vou dizer para você, ele quer tanto que ele foi como dizer assim, do primeiro ao último movimento e passou por todos os movimentos para atingir o coração humano, a ponto de, no final, matar o seu próprio filho para nos trazer de volta para ele. Deus quer nos salvar. Samuel, isso é maravilhoso, cara. Quem pode contrariar o Senhor? Acredite, quem flertar com Deus se salva. Porque Deus quer. Sabe assim? Flertar é uma palavra antiga, né? É uma palavra antiga, flertar, essa coisa do seduzir, da piscadinha, ó, 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 sabe assim? Piscou para Deus, Deus salva. Porque Ele quer. Não é a religião que quer, não é a teologia que quer, não são os sistemas religiosos que querem, não são as tradições religiosas que querem, não são os santos da terra que querem, não são os pastores, bispos, apóstolos, profetas, mestres que querem. É Deus que quer. É vontade dele. E ele mata o filho dele, para que o filho dele na cruz disse: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Agora é comigo. Jesus diz isso para Deus. Agora é comigo. E Deus diz assim: tá bom, filho. Você os justifica. Salvação é isso, velho. Deus quer. E porque Deus quer, não se perde. Não se perde. Isso é vontade dele. A minha questão é, uma vez salvo, como é que eu respondo a este amor? Essa é a grande questão. Como é que eu respondo a um pai que só sabe me amar? Como é que eu respondo a um pai que só sabe me perdoar? Como é que eu respondo a um pai que toda noite sai à minha procura? Como é que eu respondo a um pai que me quer de volta todo dia do jeito que eu tiver? Como é que eu respondo a um pai que me dá banho, me lava, me troca a roupa, me coloca o anel no dedo, me chama para a mesa e manda fazer festa todo dia? Como é que eu respondo a esse tão grande amor, Samuel? Essa é a questão. A questão não é ser ou não ser, a questão é como é que eu respondo ao amor de Deus. E aí, eu emendo esse meu pensamento, que pode, qualquer um aqui pode não concordar, mas é assim que eu penso e creio, e assim vivo. Aí eu emendo assim, agora, santidade, que tem a ver, como eu disse, com intimidade, eu preciso querer. Interessante. Salvação Deus quer, e Ele salva. Santidade, que eu digo que é intimidade, eu preciso querer. Eu preciso fazer um movimento. E aí Jesus ensina alguns movimentos. Um deles está no Sermão do Monte. Entra no teu quarto. O teu pai que te vê. O teu pai que te vê. Se me vê, me ouve, me tem, está presente comigo. Ele
Ele te suprirá, Ele te, te doará aquilo que está no teu coração. Intimidade. Eu preciso querer. Eu preciso querer entrar no quarto, fechar a porta. Não precisa ser literalmente ou pode ser literalmente. Por exemplo, o meu quarto é a minha hora, 1h15, 1h20, 1h30 de caminhada. Esse é o meu quarto, todo dia. Eu vou para o meu quarto quando eu saio para fazer minha caminhada. Tranco a porta. Deus me vê. Deus fala. Eu ouço. Eu falo. Ele ouve. Ou não falamos, ficamos em silêncio. Eu preciso querer. E aí entram aspectos absolutamente esquecidos, que são as disciplinas espirituais, que entram nesse movimento de santidade que tem a ver com intimidade, que entra o silêncio, a confissão, o ouvir, a contemplação, a meditação, a leitura meditativa das Escrituras. Ler, até que aquela palavra salta para dentro de você e deixa de ser escritura sagrada e vira palavra de Deus. Para mim, salvação e santidade, eu divido desse modo. Salvação, eu digo assim, Deus, muito obrigado, porque o Senhor quis e o Senhor me salvou, porque eu não me salvaria por mim nunca. Porque não há o que me salva. Mas Ele quis. E Ele diz, vinde a mim, descansa em mim, sossegue em mim. Sossegue em mim, descansa em mim. Ah, mas o que eu preciso fazer, Senhor? Nada. Nada. Eu quero. Senhor, mas eu quero a tua intimidade. Você agora, ele diz assim, então, vem comigo, diz ele. Vem comigo. Não anda nem do meu lado e nem na minha frente. Vem comigo atrás de mim, pisando nos meus passos. Você vai ver com quem eu ando, você vai ver onde eu vou, você vai ver o que eu escuto, você vai ver o que eu falo, você vai ver como eu vivo. Você vai ver como eu trato as pessoas, você vai ver como eu trato os sistemas, você vai ver como eu trato as estruturas, você vai ver como eu me relaciono com a natureza, você vai ver como eu me relaciono com o pobre, com o rico, com o político, com o apolítico, você vai ver como eu me relaciono com o mundo, com o universo. Vem comigo, eu vou te mostrar. Não tem cartilha, Samuel. Não tem manual. É vida. É vida, vida, vida. Vivida as suas últimas consequências. Vem comigo, você vai me ver eu abençoando os que me perseguem, os que me ofendem, os que me difamam, os que me ridicularizam, os que cospem na minha cara, os que colocam um coroa de espinho na minha cabeça, os que me dão chicotadas, os que pregam pregos nos meus pés e nas minhas mãos e me furam com uma lança. Você vai ver como é que eu lido com eles. Pai, perdoa-lhes. Vem comigo. Vem ser como eu sou. Aí você tem que querer. Aí alguém diria assim, e se eu não quiser? Problema seu. Você vai viver um universo de espiritualidade tão restrito, que vai virar uma coisa tão tediosa que vai ficar insuportável. Porque bom mesmo é viver a vida com Jesus. Na vida. Tomar um soco na cara e dar o outro lado. Ser ofendido e perdoar. Ser perseguido e não perseguir. Ser amaldiçoado e abençoar. Vem comigo. Você vai ver como é que a vida é cheia de novidade, cheia de tensões. Nunca vai ser monótona, nunca vai ser relativa, nunca vai ser
vai ser imparcial. Não, não. Nunca vai ser isenta. Não, vai ser uma vida ativa. E você vai ser um sinalizador do meu reino. O meu reino cujos valores, cujos critérios, cujas dimensões estão dentro de você, porque eu já plantei o meu reino dentro de você. Vem comigo. Vem comigo. Se você quer santidade, vem comigo. Então, isso é o que eu digo assim, tenho tentado viver. Aqui, dentro da minha casa, aqui nas mídias, nas redes sociais, quando saio para caminhar, quando vou tomar café na padaria, quando vou no supermercado, quando aconselho, quando faço uma cerimônia de casamento, faço velórios aqui. Fiz tantos velórios nessa pandemia aqui, ó, lives de velórios. É isso. É isso, é onde Jesus aparece. Onde Jesus aparece. E quer saber? Isso não tem nada a ver com a sigla da igreja que você frequenta. Não tem nada a ver com a sigla da instituição que você defende ou não. Tem nada a ver com a sigla dos sistemas e das estruturas e das organizações, boas ou más. Não tem nada a ver, tem a ver só com seguir Jesus e andar na intimidade com Ele. E à medida que Ele vai me esculpindo, vou ganhando a cara dele, o jeito dele, até que lá no final Deus vai dizer assim, nossa, ele parece contigo, filho. Ele tem a tua cara. Era esse o trabalho que eu estava fazendo nele. E ele quis. Ele quis, eu fiz. Maravilha. Isso é o evangelho, puro e simples. Que sigla, que manual vai chegar aos pés do amor, né? O que vai chegar aos pés do amor? Que lista de regras, que padrão que vai chegar aos pés do amor, né? Desse fundamento que é Cristo, né? A pedra angular. Eu falei a pedra angular. Qual vai chegar? Nós temos que ser lapidados como ele, né? Sermos pedra angular, sermos lapidados. Eu uso isso aqui como ilustração. Nada é capaz de conceituar, né? Como nós temos falado aqui. Isso é maravilhoso. E tem uma coisa que eu já falei aqui, né? Já postei em vídeo, que você tocou no assunto aí, que eu achei maravilhoso. É porque é como eu respondo. Como eu respondo à cruz? Qual que vai ser a minha resposta? Porque eu bem ensinei aqui que, olha, o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, você encontra o homem orando e querendo a resposta de Deus. Nas muitas civilizações, e o último tema que eu tratei no estudo aqui de quinta-feira, que eu falei sobre o Deus que é plural, Elohim, e que se manifestou a todos os povos, todas as nações, só que mesmo que ele tenha criado as muitas línguas, as muitas culturas, a língua dele é uma. Deus só tem uma língua, é o amor. Deus criou uma pluralidade de línguas, de culturas, de povos, de nações, para ensinar uma coisa, que nós temos que falar uma única língua. Independente das muitas línguas, das muitas nações, das muitas culturas, a única língua que a humanidade tem que falar não é língua estranha, é a língua dos anjos, é a língua do amor. Isso é a língua dos anjos. Isso é a língua de Deus. É nessa linguagem que nós temos que nos comunicar. Só que na Antiga Aliança, nós vemos o homem pedindo essa resposta de Deus. Cada civilização, independente da sua mitologia, do seu panteão, das suas divindades, todo ser humano procurando uma resposta do Criador. E Deus mandou a resposta. Deus mandou a resposta, Deus mandou a palavra de resposta, né? Mas a palavra de resposta, ela se encarnou. Essa é a palavra de Deus. Sim. Porque eu bem lembro, Pedro, lá na primeira carta dele, no primeiro capítulo, ele fala, olha, a santidade é conforme ele. E Jesus, naquela oração que ele fez de João 17,
aquela oração pela igreja, aquela oração maravilhosa, e ele fala muito bem, olha, santifica-os na tua palavra. Que era ele mesmo encarnado ali, a própria palavra encarnada falando, olha, Pai, santifica eles, separa eles conforme a tua palavra, conforme essa palavra que é a resposta à oração do homem. Então você vê todo aquele clamor durante o decorrer dos milênios, você vê aquele clamor a Deus. Deus nos responde, nos envia uma resposta. Nós queremos conhecer esse Criador. Todas as línguas, o clamor era único. Nós queremos conhecer. Nós queremos uma resposta. Em todas as nações. E ele deu uma resposta para todos. Rasgou o contrato de exclusividade. O contrato de exclusividade tinha suas responsabilidades. E ele pegou e rasgou. Falou, é para todos. É para todos. Não tem contrato de exclusividade. Não tem exclusivismo. Tem que ser para todos, porque a língua deve ser uma. A língua falada entre todos deve ser uma. Deve ser uma. Isso é maravilhoso. E a própria resposta de Deus encarnada foi Cristo, foi Ele. A cruz foi a resposta de Deus ao homem. E aí chega nessa questão que você falou da santidade, né? Ser essa resposta que nós damos ao Criador. Então aí, a partir da nova aliança, aí não é mais eu clamando resposta. É eu sendo a resposta viva. É eu sendo a resposta viva de Deus na vida. É eu também sendo a resposta ao clamor do meu próximo, né? A oração do próximo. Ao desejo, o desejo de se reerguer, o desejo de se curar do meu próximo, o desejo de sofrer uma transformação de consciência, de caráter, sofrer uma transformação radical, não do radicalismo religioso, mas da radicalidade do evangelho. A gente ser transformado, sofrermos essa verdadeira conversão. Conversão é mudar de rota, mudar de caminho. Não é mudar as minhas exterioridades, mas é a minha consciência mudando o alvo. O alvo agora não é mais mim mesmo, não é mais as minhas propostas para mim. Não é as propostas do Samuel para o Samuel. Não é os desejos do Samuel para o Samuel, exclusivamente do Samuel. No exclusivismo do Samuel, mas eu converter, eu dar a minha volta e trocar de alvo, porque a partir do momento que o meu alvo é Cristo, porque quando eu entendo que Cristo é a encarnação desse Criador, que é plural, então eu abraço toda a pluralidade da vida. Eu abraço a pluralidade das pessoas, a pluralidade que o mundo é. Eu me conecto com o todo. Eu me conecto com o todo. É de um nível quântico, metafísico. Não esse conceito paupérmico, né, superficial que as pessoas têm da santidade. Porque o próprio conceito, como nós temos falado aqui desde o início, o próprio conceito é banal. O conceito é banal. O conceito passa. O conceito é a teologia, é a sistemática. Agora, a verdadeira santidade, o verdadeiro caráter de Cristo não é conceito, é metafísico. E eu dou essa minha volta e abraço o todo, me sinto conectado com o todo. Eu não quero o contato do exclusivismo. Porque o que a religião quer? A religião quer voltar ao exclusivismo. Quer voltar ao antigo, ao vinho velho. Ela quer colocar vinho novo nos odres velhos, porque ela quer permanecer no velho. Ao mesmo tempo que ela diz querer abraçar o novo, ela quer colocar o novo encaixado dentro do velho. E não vai funcionar. Não funcionou em lugar nenhum. Não funciona com nada na vida. Você encaixar o novo no velho. É sim, sim, não, não. Essa é a palavra de Jesus. É sim ou é não. Decidam vocês. Então, assim, eu tenho que entender isso. Olha, o evangelho não pode se encaixar às minhas vontades, ao meu ego, ao meu diabo, que sou eu mesmo.
Mas é eu que tenho que me encaixar. É eu que tenho que me adaptar, me lapidar ao Evangelho, ser lapidado por ele. Isso é maravilhoso, é a minha resposta. Porque Cristo, ele fez essa oração. Ele fez aquela oração do João 17, mas a oração é o convite dele. O desejo dele, a oração é o desejo. O desejo dele, como você deixou claro, que o desejo é salvação para todo homem. Ah, mas e quando vai se falar em quântica, em infinito e eternidade? Aí vinha os teólogos falando, ah, mas Deus já sabe quem vai ser salvo, ficando naquela toda discussão que é pura perca de tempo. Aquela discussão, ah, mas Deus já sabe quem vai ser salvo, mas Deus sabe e eu não sei. Eu não sei da eternidade, eu não sei do todo. Eu estou aqui limitado no tempo, espaço e matéria. E tudo que eu tenho que fazer é caminhar. E parar de me preocupar com isso. Com se eu sou predestinado, se eu sou eleito, se eu sou parte do exclusivismo. Como se houvesse exclusivismo no Evangelho. E não, eu tenho que rasgar. Eu tenho que fazer como Jesus, rasgar esse véu. A igreja quer voltar, a igreja, quando eu falo aqui agora religião, a igreja, religião, sistema, ela quer voltar ao antigo contrato. Só que o antigo contrato é do exclusivismo e nós não podemos. Nós não podemos porque não é a proposta do Evangelho. A proposta de Jesus é rasgue o contrato, negue o contrato. A proposta de Jesus é não se iluda por qualquer proposta que seja de exclusivismo. Porque qualquer proposta que seja de exclusivismo, ela já se perdeu, ela já é uma proposta que já nasce morta. Ela não é a proposta da vida. Não é essa proposta de ser alguém que é da luz, que caminha nesse espírito do Evangelho. Então eu tenho que entender, eu tenho que matar o meu ego, eu tenho que morrer todos os dias para que ele viva em mim. E morrer todos os dias significa abraçar o todo. Morrer todos os dias é a luta diária que eu tenho que ter de vencer o meu ego e de aceitar, de me abrir, de ser acolhedor, de ser uma pessoa inclusiva, porque está conectada ao todo. E não ser aquela pessoa que quer o contrato da exclusividade. Eu não quero assinar papel de exclusividade com Deus. Eu não quero ir a Deus como se ele fosse ali um juiz que vai ter que interferir no meu caso em particular. Eu não quero que Deus seja o meu juiz, que eu posso comprar ele. Ele tem que ser o meu juiz para minha salvação, não para minha condenação, mas se eu quero ele para minha salvação, não posso querer comprá-lo, porque Deus é incomprável. Então, qualquer tentativa de comprar ele, de negociar com ele, de assinar contratos de exclusividade com ele, é uma tentativa perdida. Isso é tentar achar uma brecha. Como você disse aí, qualquer flash com Deus, salvação. E as pessoas dentro do sistema estão dizendo assim, olha, não dê brecha para o diabo, não dê brecha para o inimigo, mas experimente dar uma brecha para o amor, e o amor te contagiar. Agora, dar brecha para o inimigo é dar brecha para o meu ego, para mim mesmo. É como eu tinha falado aqui no começo sobre a minha história, eu percebi que a religiosidade estava não só me afetando, mas estava afetando quem estava próximo. Isso era o meu ego afetando as pessoas. E eu devia matá-lo, eu devia matar o meu ego. É o que nós devemos fazer todos os dias. Essa é a proposta do amor. Então, dá brecha para o inimigo e dá brecha para o meu eu. Meu eu, que é sempre eu posso, eu determino, eu declaro, eu quero, eu faço, tudo posso. E o tudo posso nós bem sabemos que seja na miséria ou seja na bonança, tudo posso por quê? Porque o amor já invadiu o meu coração, a minha mente, a minha consciência. A eternidade já me invadiu. Então, qualquer materialismo vai ficar para trás, porque a eternidade já está em mim. A imatéria me alcançou. A imatéria invadiu o espaço-tempo. E a matéria
para mim já não vale nada. Isso é santidade que o sistema dificilmente vai entender. Mas só para assim, para terminar, para concluirmos, eu quero fazer aqui uma pergunta que eu ainda não fiz aqui em nenhuma outra live. Mas qual conselho você, meu querido Mano Brega, você me daria hoje? Porque eu quero viver essa santidade que ultrapassa a barreira tempo, espaço e matéria, que não é uma santidade de aparência, de exterioridades, de dogmas, de religiosidade. Qual conselho você daria hoje para mim e para todos aqui? Eu, como um jovem, e qualquer pessoa, em qualquer idade que esteja me assistindo, dentro da sua relatividade, conselho que você me daria? Nós já falamos aqui muito que Cristo deve ser o nosso fundamento, que Cristo deve ser o nosso alvo. Mas qual conselho você me daria hoje? E para todos os nossos ouvintes, para encerrarmos aqui com chave de ouro essa live? Samuel, o Paulo, o apóstolo, quando ora pelos irmãos de Éfeso ou de Filipos, ele, em algum momento, ele diz assim que Cristo habite em vós, que Cristo cresça em vós. Né? Então, para você especificamente, e para aqueles da sua geração, eu diria assim, que Cristo esteja em vocês do tamanho de vocês. Do tamanho de vocês. Digo no sentido de tudo aquilo que tem a ver com a sua geração, com o seu momento, com a sua hora, com o que você está vivendo hoje. Que Cristo tenha em você essa estatura. Que ele não esteja em você como se você fosse um bebê de 1 ano de idade, nem uma criança de 10, nem um adolescente de 14, como você falou agora há pouco, mas um menino de 18 anos. Que Cristo esteja em você nessa proporção. O Cristo que está em mim tem 65 anos. Tem 65 anos. Ele está caminhando comigo, eu com ele, há 60 anos. Não é bom que o Cristo que está em mim esteja em você. Porque você acaba tendo uma leitura, uma lente errada do seu próprio contexto. Então você tem, não importa as responsabilidades que tem sobre você, que há no seu entorno e que você assumiu, ou que você está assumindo, ou imagina assumir, mas que Cristo esteja por inteiro num moço de 18 anos. Que não te tire, que te livrou já da meninice, da infância, mas não te colocou na velhice. Como de quando em quando me deparo com meninos de 18 anos que são mais velhos do que eu. Mais velhos do que eu. E eu digo assim, não é isso que Cristo quer de você. Cristo quer estar do teu tamanho e te possuir como você é, né? No tempo que você está. E seguindo esse mesmo pensamento, eu digo a mesma coisa para quem está aqui entre nós, que tem 20, que tem 30, que tem 40, que tem 50, que tem a minha idade. O Paulo diz isso, né? Quando eu era menino, fazia aquilo que era comum aos meninos. Mas quando eu cresci, eu deixei as coisas de meninos. E aí tem a ver com essa coisa dos ciclos da vida, né? Como são felizes aqueles que sabem interpretar os ciclos da vida.
E mais felizes ainda são aqueles que não só sabem interpretar os ciclos da vida, mas sabem o tamanho que Cristo tem em cada um desses ciclos. De modo a não precisar responder aquilo que eu preciso responder. Samuel, você tem que responder ao amor de Deus de um jeito que tem a ver com um moço da sua idade. E eu da minha idade. Percebe? Quando o Salomão escreve o capítulo 3, né, do Eclesiastes, ele trabalha sobre isso, sobre os ciclos da vida. Né? O Paulo fala sobre os ciclos da vida. O próprio Senhor Jesus deixa-nos exemplos sobre o ciclo da vida. Os ciclos da vida. Que precisam ser interpretados, e felizes os que os interpretam, e mais felizes ainda aqueles que o Cristo está na mesma proporção. De modo que você pode ser quem é, sem ser um chato. Porque a chatice cabe aos velhos, sem ser um ranheta, porque o ranhetismo cabe aos velhos. Ao jovem cabe a alegria, a criatividade, a ousadia, a intrepidez, as aventuras. E Cristo vai. A pergunta não o senhor vai comigo? Aí ele te pergunta assim, para onde você quer ir? Eu nunca te deixarei. Eu nunca te deixarei. Nem que teus pais te abandonarem, eu nunca te deixarei. Percebe? Então, que Cristo esteja em você e em cada um de nós, segundo a proporção da maturidade que cada um temos, das relações que cada um temos, das tensões que cada um temos, das dores que cada um temos, das alegrias que cada um temos. Que a gente saiba fazer essa transitoriedade, essa transversalidade na vida. Sabe essa coisa de vocês, o que Jesus fazia, por exemplo, né? De sair de um velório para uma festa, de uma festa para um velório, sem nenhum problema. Ele fazia a vida transversal, sem nenhum problema. Com alegria, intensamente, vivendo intensamente cada um dos seus ciclos, de seus dias, de seus momentos. Então é isso que eu desejo a você. Esse seria talvez um conselho, que Cristo esteja em você, do seu tamanho, na proporção e nas dimensões dos seus sonhos, de suas expectativas, de suas pretensões, de seus planos, de seus propósitos. E que em todos eles você possa contar e dizer para o Senhor, vem comigo, Senhor. E ele vai dizer assim, eu já estou aqui. Eu já estou aqui. Eu sou sua testemunha. Então esse seria acho que não é nem um conselho, mas um encorajamento a você e a todos e todas que estão aqui, vivendo cada um o seu tempo, sua vida, seu momento. De repente estamos falando aqui a pessoas muito apegadas aos sistemas. Que Cristo cresça dentro de vocês, de modo que a lente que Ele te faça enxergar aquilo que precisa ser enxergado. Então, assim, o meu desejo é para todos essa proporcionalidade. E quem sabe, daqui a 10 a 20 anos, a gente se fale e aí eu vejo em você o Cristo daqui a 10, daqui a 20 anos. E a nossa conversa vai determinar isso, vai dizer, puxa vida, que bom, que bom, que bom. Que bom que Cristo fez e que eu fiz junto e que fizemos juntos essa jornada. Para aquele dia que Ele vai nos apresentar ao Pai, plenos, inteiros. Que seja assim, essa é a minha oração e o meu desejo. Esplêndido. Maravilha. Quem souber valorizar essas palavras, né? Quem tiver sabedoria para valorizar, valorize. Foi maravilhoso. É um conselho também que
deve ser passado adiante. Que não fique só aqui, só nas nossas palavras, só nas palavras do Brega, mas passe isso adiante. Passe isso na sua vida, passe isso no seu dia a dia, né, nas atitudes. E as pessoas têm que entender isso em nós, né? Você falou, Cristo do meu tamanho, e as pessoas têm que ver isso, elas têm que enxergar isso. Esse Cristo que está em toda a pluralidade de pessoas que nós temos no mundo. Porque, ora, se Deus ele, ao mesmo tempo que ele é a unidade perfeita, plena, perene, e é toda a pluralidade, nós temos que entender justamente isso. Aí aquela pessoa que ainda está impregnada, né, de religiosidade na cabeça vai pensar, mas não é Cristo que tem que se adaptar a mim, é eu que tenho que me adaptar a Cristo. Correto. Mas é nessa essência. É nessa essência que eu me adapto a Cristo, que eu sou lapidado em Cristo, respeitando a minha faixa etária, respeitando o meu contexto, respeitando as minhas necessidades, respeitando o Samuel se respeitando. Né? Não é o Samuel, né, o ego do Samuel dominando o Samuel, mas é o Samuel se respeitando. É diferente de ser dominado por si mesmo. Respeitar-se é diferente de ser dominado por si mesmo. Porque uma pessoa que se domina, ela se respeita. Uma pessoa que tem domínio, se respeita. Agora, uma pessoa que fala assim, que fala tal tipo de coisa, ela não entendeu o que é domínio próprio. Ela não entendeu. Porque quem tem domínio próprio também se respeita. Uma pessoa que quer ser como Jesus, mas não se respeita ao ponto de chegar a esses extremismos e, como você bem falou, tem jovens hoje que... Eu vejo jovens que parece que têm 100 anos de idade. Tem jovens aí que eu vou te dizer, fora do comum o que a religião faz. É fora da normatividade. O que nós estamos falando? Que a santidade é a normatividade conforme Cristo. É essa normatividade. E você vê jovens fugindo dessa normatividade com o pretexto de que isso é ser igual a Cristo, que isso é domínio sobre si. Mas quem se domina sabe se respeitar. Sabe se respeitar. Agora, se a pessoa vai para extremismo com esses pretextos, ela nunca aprendeu a se respeitar, nunca aprendeu a se dominar. Então, é um banquete de uma palavra sábia e vamos passar adiante no nosso dia a dia. E eu fiquei muito feliz aqui com essa live, com a sua presença. E eu agradeço muito pela sua disponibilidade, está sempre pronta aí para nos atender, não só para lives, mas também para conversar, né? Para ter essa conversa, não só aqui no virtual, né? Mas em particular, e eu quero ter mais conversas sim, porque eu quero aprender mais, eu quero evoluir, e pessoas que buscam evolução têm que aprender a sentar e ouvir e a conversar também. Isso é essencial, fundamental. Quem não sabe ouvir não deve falar, deve ficar em silêncio, deve aprender a ouvir primeiro. Isso que eu acho maravilhoso no Evangelho, que é esse convite. O Evangelho é esse convite para eu ter humildade, para saber ouvir, para saber aprender. E isso é maravilhoso. E isso sim é ser diferente, porque hoje na sociedade líquida que vivemos, as pessoas não estão se ouvindo, não estão se escutando. Cada vez mais tem extremismo, tem polarização. Por quê? Porque as pessoas não se escutam. Isso é o óbvio, né? Então, hoje em dia, né, ser santo é isso. Também é isso, é saber ouvir, porque é ser diferente. É caminhar nessa contramão. Porque hoje está assim. E cada vez mais a tendência é essa, né? Isso principalmente falando aqui para a minha geração. Eu mesmo falando para a minha geração.
por incrível que pareça, nós chegamos em momentos que tá nessa dificuldade, né? Infelizmente, eu vejo que esse negócio de eu ter que ensinar a minha geração é uma coisa assim que foge totalmente da normatividade, da proposta do evangelho. Não deveria ser assim, mas é como o mundo é. O mundo jaz no maligno e andar na santidade é caminhar contra o mal, é caminhar no amor. Isso é ser santo, né? Eu até apresentei aqui, falei, estou aí desenvolvendo um trabalho com as escolas de Jesus e convido vocês a conhecerem também os trabalhos aí do Caminho da Graça, do Brega, que esteve aqui conosco hoje nessa live maravilhosa. Conheçam todos esses trabalhos, né? O Caminho da Graça aí que tem grupos espalhados, né? Grupos e estações espalhados pelo Brasil, pelo mundo, assim como também as escolas de Jesus, né? Inclusive o nome, né? Que nós adotamos filosofia ex, né, porque para nós ex significa fora, separado, e esse é o sentido de santidade. Então, tudo que é santo é ex, é fora. Fora do quê? Metafisicamente falando, porque como nós falamos, né, sistema não é simplesmente denominação. Sistema não é isso. Sistema é aquilo que prende as pessoas mentalmente. É uma alienação mental. Então, o convite que todos nós fazemos, seja da Escola de Jesus, do Caminho da Graça, se desaliene, se dessistematize. Saia da caixa, daquilo que te prende, que te impede de ser diferente, que te faz mais uma pessoa como as outras, ordinária. Né? Ordinária é aquele que segue, né, no mesmo caminho e às vezes acha que está seguindo no caminho contrário porque mudou algum dogma. Isso é tão... Eu não vou nem dizer, não tem palavras para descrever isso. Mas, grato e recomendo. Recomendo o conteúdo do Brega e acompanhe. E, mais uma vez, agradeço. Um beijão na sua consciência, um abraço para toda a sua família, né? Sua mãe, sua esposa, seus filhos. Um grande abraço e vamos crescendo juntos. Obrigado, eu, amigo. Deus te abençoe também e a todos que estiveram aqui conosco e que verão e ouvirão aquilo que conversamos aqui pelo tempo aí, né? Pela vida fora, né? Talvez, viu? Talvez nós estejamos falando aqui alguns que estão nos vendo em 2030. Beijo, Samuel. Fica bem, viu? Beijão. Tchau, gente. Até. Tchau a todos. Boa noite.